É a maior história de detetives no universo. A caçada à vida alienígena. Milhões de pessoas no mundo inteiro informaram todos os tipos de encontros estranhos com seres de outros planetas. Mas qual é a base científica para essas alegações? Qual a verdadeira probabilidade de um contato com alienígenas inteligentes? Tarde da noite, um investigador descobre arquivos secretos científicos. É uma cena imaginária. Mas se tais arquivos realmente existem, o que poderiam conter? Os cientistas dizem que a vida alienígena é impossível, que alienígenas pertencem à ficção científica, não à ciência do fato. Porém, por que os cientistas pensam desta forma? E no futuro, poderiam mudar de ideia? Ciência do impossível. Alienígenas. Onde estão? Versão brasileira. Herbert Richards. Imagine a cena em algum momento em um futuro próximo. Um sinal é detectado no espaço sideral, aparentemente de uma fonte alienígena. Uma sequência de números em código binário puro. Porém, isso é tudo. Nada mais existe. O sinal gera mais perguntas do que respostas. É prova de uma vida alienígena? Que tipo de vida poderia ser? Como seria sua aparência e onde poderia ser encontrada? Imerso em teorias e contra-teorias, o governo precisa saber em que se baseia a comunidade científica. As autoridades governamentais colocam seus melhores agentes no caso. A investigação inclui o mundo da ciência e a ficção científica. E este programa é seu arquivo do caso. Todos nós fazemos uma ideia de como os alienígenas se pareceriam. Durante décadas foram desenhados em revistinhas, livros e televisão. Na verdade, os melhores alienígenas estão em Hollywood e muitos já se tornaram parte de nossa cultura. Do ser amigável em contatos imediatos do terceiro grau ao monstro horrível encontrado em Alien. Muitos alienígenas fictícios foram baseados até certo ponto no conhecimento científico sobre a vida e como ela se desenvolve. Ron Cobb, de Hollywood, explica como criou os monstros para a Guerra nas Estrelas. Eu exagerei. Eu escolhi um planeta e o imaginei. E então pensei em criaturas bastante bizarras, cabeças de martelo, vindas de um local anacrônico, locais como pântanos. E fui criando passo a passo até ter uma composição do todo. Quando teorizaram sobre a vida alienígena e como ela se pareceria, os cientistas jogaram um jogo semelhante à vida. Eles disseram, é formatada pelo ambiente. Ambientes diferentes produzem diferentes formas de vida, como grandes guerras e evolução. Microbiólogo britânico Andrew Steele. Se pudesse imaginar uma superfície radioativa, poderia imaginar, talvez, através da evolução, criaturas com exoesqueletos mais resistentes surgindo devido às pressões da evolução. Poderia imaginar exoesqueletos cobertos com placas que surgiriam com o seu crescimento, protegendo assim o seu corpo e seus órgãos. Vamos pensar em um tipo diferente de ambiente. Um planeta com um clima mais frio, uma atmosfera mais rarefeita e uma gravidade mais alta que poderia produzir uma criatura como esta. Tal criatura seria pesada, musculosa, coberta de pelos e seus pulmões localizados na extremidade externa do corpo.
Porém, condições planetárias apenas não são o único fator. A vida se desenvolve de várias formas. Não se pode prever o rumo que esta vida tomará. Muitas pessoas me perguntam como seria a aparência dos alienígenas neste tipo de planeta, ou que tipo de planeta. Como o tipo de planeta determinará a sua aparência? E a resposta é: não determina. Se estudar, se refizer a evolução deste planeta, terá criaturas totalmente diferentes. Se não é apenas o ambiente, o que mais possui um papel na formação da vida? Para descobrir isto, uma equipe de cientistas criou um grupo chamado Contato. Construiu um modelo de computador de um planeta imaginário e chamou de Epona. Epona é o resultado dos testes de simulações que o Contato vem realizando há cerca de 15 anos. Epona começou com um teste experimental científico para criar um mundo, uma forma de vida. Evoluiu neste mundo usando princípios científicos e utilizando cientistas, escritores e artistas para fazer isto. Após programar o modelo Epona com uma gama de dados ambientais, os membros do Contato aguardaram e observaram a vida tomar forma. Árvores estranhas cresceram, feitas não de madeira, mas de músculos. Surgiram insetos diferentes. Porém, por que a vida adquiriu esta forma em Epona? A resposta é simples: por acidente. Realmente, a própria história da Terra está coberta por vítimas acidentais de ambiente. Exobiólogo Jack Farmer, da NASA. Há 60 milhões de anos, a Terra era dominada por uma forma diferente de vida. Estes são os dinossauros, que formam um grupo variado e de grande sucesso. E devido à mudança climática global e talvez ao impacto do asteroide e eventos relacionados, estas formas foram extintas e isso reiniciou o relógio, por assim dizer, permitindo que uma nova forma assumisse, principalmente os mamíferos. E isso eventualmente nos levou, através de uma série de outras mudanças ambientais, somos basicamente o produto da última era glacial. E assim, se andarmos com o relógio para trás, se aqueles eventos não houvessem ocorrido, quer dizer, poderíamos andar como quadrúpedes hoje com um rabo. Na Terra, a vida pode ser encontrada em uma ampla gama de formas diferentes. O motivo? Tudo se faz pela necessidade. Após ambiente e acidente, a terceira lei da evolução é a utilidade. Não temos a tendência de crescer da maneira que estávamos acostumados. Portanto, se uma forma de vida parece estranha, isto ocorre com um propósito. Alguns cientistas acreditam que alienígenas não seriam mais estranhos do que algumas das criaturas estranhas encontradas na Terra. Porém, nem todos concordam. Peter Cochrane é o chefe de pesquisa da British Telecom. Ele acredita que os alienígenas poderiam ser tão estranhos que nós nunca os reconheceríamos. Nosso problema é que tivemos apenas experiências com uma forma de vida e uma forma de inteligência. E são baseadas no carbono. Ou seja, ou nós ou os animais. A realidade é que não temos definição, nem definição científica para a vida ou inteligência. E a grande pergunta é: seremos sábios o bastante para identificá-los quando chegarem? E há outro problema. Uma raça avançada de alienígenas poderia desenvolver todos os meios para alterar seu corpo à vontade. Isso quer dizer que, para eles, as leis da evolução podem nem mesmo se aplicar. Assim que seres inteligentes, cientes, capazes de desenvolver suas tecnologias surgirem na evolução, então as regras da evolução alteram-se. Vemos o que são os humanos hoje. Não estamos sujeitos às mesmas regras dos animais e das plantas e que existem em nosso ambiente. Criamos nossas próprias regras. Acho que os alienígenas que encontrarmos provavelmente estarão dominando sua própria evolução. Terão se reprojetado biologicamente e terão acrescentado todos os tipos de coisas. Meus óculos são o primeiro passo para o homem biônico.
Porém, se um alienígena pudesse escolher sua aparência, como ela seria? Novamente, Hollywood teve várias ideias. O projetista de efeitos especiais, Paul Franklin, descreve seu trabalho para o filme Invasão da Terra. Começamos a observar imagens do mundo natural da natureza. Coisas como criaturas do mar, embriões, insetos. E começamos a pensar sobre a ideia de uma criatura do mar. Alguma coisa que poderia nadar pelo espaço. Isto veio da ideia de que aquelas criaturas que foram projetadas, como estamos começando a manipular os genômios das plantas e bactérias e coisas, estas criaturas avançaram para um estágio onde reconstruíram-se totalmente e modelaram-se na imagem que queriam para fazer o que queriam fazer. Fazia sentido que uma criatura que veio de uma civilização fantasticamente avançada iria então, na verdade, recriar sua própria biologia e trabalharia com sua própria forma física, na mesma maneira em que poderíamos trabalhar com materiais de construção e eletrônica e engenharia, essas coisas. Porém, se os alienígenas fossem reais e encontrássemos um enquanto passeássemos no bosque, como é que poderíamos saber? Desde o início dos tempos, a humanidade tem olhado para os céus para tentar resolver o mistério fundamental. A vida na Terra é a única vida que existe? Agora, com as sondas espaciais e radiotelescópios, escaneiam o universo em um esforço contínuo para transformar as perguntas em respostas. O firmamento é tão vasto que deve certamente possuir outras vidas em algum lugar. Mas há alguma prova científica de seres extraterrestres? E se existir, onde estão? Se realmente recebemos um sinal de uma fonte não identificada no espaço, quantos outros novos vizinhos poderíamos esperar encontrar? Só um ou milhares? O imenso tamanho do espaço nos faz sentir solitários. Se a distância da Terra para o Sol fosse de apenas 1 polegada, então a próxima estrela estaria a 6 quilômetros de distância. Porém, embora as distâncias sejam imensas, o universo é bastante povoado. É composto de bilhões de sistemas estelares chamados galáxias. Cada galáxia possui bilhões de estrelas, mais do que poderíamos contar durante toda a nossa vida. E cada estrela é um sol. Nosso Sol é uma fonte de luz e calor vital para a nossa sobrevivência. Portanto, com bilhões de outros sóis, poderia a vida ser abundante? Quais são os ingredientes para a vida no cosmos? Bom, em primeiro lugar, precisamos de um Sol como o nosso. Não grande demais, porque queimaria rápido demais. O tempo de vida seria curto demais. E não tão pequeno, porque não haveria luz visível suficiente. Portanto, quer dizer que das bilhões de estrelas na galáxia, cerca de 1 em 200 seriam apropriadas. Ainda são muitos sóis. Mas quantos destes sóis têm planetas em suas órbitas? Planetas onde a vida poderia surgir e se manter? Acreditamos que a maioria das estrelas solitárias tem planetas. Mas então a pergunta é, quantas delas são suficientemente como a Terra para possuir vida? Podemos calcular a probabilidade de um planeta entrar no que chamamos de zona habitável. Não deve estar próximo demais do Sol, como Vênus, ou do contrário, ferveria. E não deveria estar longe demais do Sol, como Marte, ou se congelaria. Então, reunindo tudo isto, a chance de uma estrela ser como o Sol e ter um planeta à sua volta, como a Terra, seria de 1 em 10.000. Isso significa que existe um sistema assim para cerca de cada 100 anos-luz pela galáxia. Considerando o tamanho do universo, as chances são muito boas. No entanto, é apenas matemática, o que pode significar que temos companhia alienígena. Há uma outra razão também: química. Os blocos químicos básicos de construção que compõem a vida na Terra também são encontrados no universo. O astrofísico Paul Davies.
Vemos os mesmos elementos em todo o universo, não só na rocha da Lua, por exemplo, e na superfície de Marte, mas também no Sol, em outras estrelas e, na verdade, em outras galáxias. Podemos captar a identificação distinta desses elementos diferentes na luz que emitem, no espectro das estrelas e galáxias distantes. É a mesma coisa em toda parte. As forças universais continuamente reciclam estes ingredientes. Enormes nuvens de gás, milhões de vezes maiores do que todo o nosso sistema solar, estão condensadas pela gravidade para formar bilhões de estrelas cadentes. Então as estrelas morrem e transformam-se em cinzas, que por sua vez formam novas nuvens de gás, e assim recomeça novamente o processo. Não há uma nova química. Rochas, estrelas, cometas e pessoas são todos compostos da mesma coisa. Somos todos compostos de pó estelar. O principal destes elementos básicos da vida é o carbono. Se a vida existir fora da Terra, será baseada em carbono, como nós. Por quê? Porque molécula de carbono tem facilidade para unir-se a outras moléculas para formar uma química mais complexa. O carbono é uma ponte química universal. Acho que o elemento mais importante deve ser o carbono, porque o carbono tem a habilidade de combinar-se com outros átomos de carbono para compor uma ampla gama de moléculas que entre si combinam-se com hidrogênio e oxigênio e nitrogênio e fósforo e assim por diante. Mas há outro ingrediente fundamental para a vida: a água. A água ajuda os elementos básicos da vida a unirem-se e desenvolverem-se no que os cientistas chamam de a sopa química. Traços de carbono e água foram encontrados por todo o universo. Porém, isto significa traços de vida? Eu acho que nos últimos 10 anos, mais ou menos, ganhamos muito mais experiência com os extremos de vida na Terra. Abrimos um novo conjunto de horizontes em termos de exploração do espaço para evidências de vida. Muitos dos planetas que pensamos antes não eram muito interessantes, têm agora muitas possibilidades. No planeta Terra, na época em que obtivemos os primeiros ambientes habitáveis, como compreendemos, ambientes de água líquida, basicamente, a vida estava lá. E se é tão fácil originar a vida, parece que pode ser algo bem comum no cosmos. Assim que a vida surgiu na Terra, rapidamente espalhou-se por todo o planeta. E assim que a vida começa, é bem difícil extingui-la. Na verdade, pesquisas recentes têm revelado como a vida pode ser resistente. No Parque Yellowstone, organismos estão proliferando na água fervente. E mesmo nas condições letais mais tóxicas, a vida pode florescer. Também sabemos que a vida pode se sair muito bem em dejetos radioativos. Há bactérias que são encontradas dentro de ambientes de grande radiação de dejetos nucleares. Há organismos que podem viver em ambientes extremamente ácidos, onde você ou eu morreríamos. Então a vida primitiva poderia existir em outro lugar? Talvez até em condições mais adversas nos outros planetas do nosso próprio sistema solar? É uma pergunta que a NASA quer responder, mas até agora a NASA não chegou a uma conclusão. E isto apesar das descobertas da mais preciosa substância criadora da vida, água. Mesmo no nosso satélite mais próximo, a Lua, sondas localizaram milhões de litros de água. Isso significa uma chance de haver vida na Lua? Nossa descoberta da água na Lua é bastante animadora. Ninguém imaginaria que estava lá. Porém, não significa nada quanto à vida na própria Lua. Nunca houve água líquida na Lua, onde a vida poderia se desenvolver e evoluir. A crença geral é que, embora possa ter todos os tipos de reações químicas interessantes ocorrendo na rocha sólida e até no gelo sólido, não pode chegar muito longe até a evolução da vida se não tiver líquidos lá, para que as criaturas se organizem, para criar membranas de células para interagir, devorar uma a outra e poderá obter um pouco de química, mas não vida interessante. Porém, a água na Lua tem seu uso.
Em bases e observatórios, pode sustentar um homem em sua busca contínua por vida extraterrestre, uma tarefa monstruosa, para se dizer o mínimo. Ora, se não na Lua, então onde mais? Em Vênus, a água ferveu e evaporou. Marte já teve água e pode ter contido vida. Porém, a água muito desapareceu e com ela a vida. Mas os cientistas têm esperanças de encontrar traços de vida em Marte, o suficiente para enviarem a sonda Pathfinder para dar uma olhada. A evidência é que o clima de Marte poderia ter sustentado a vida bem no início do seu ciclo. E se essa vida ainda existe lá, se a evidência dela ainda está lá, isto está aberto a debates. O meu palpite é que tenha existido, e eu espero que ainda exista. Mas mesmo se a Pathfinder encontrar evidências de vida no planeta vermelho, a vida que encontrar pode não ser de origem marciana. Se há vida em Marte, então meu palpite é que veio da Terra. Sabemos que, de tempos em tempos, a Terra e Marte foram atingidos por um asteroide ou um cometa com força suficiente para lançar materiais no espaço. E as rochas lançadas da Terra dessa maneira levaram micro-organismos para Marte e poderiam colonizá-lo e vice-versa. Então, acho que Marte e Terra se intercontaminaram. Então, simplesmente encontrar vida em Marte não é suficiente para provar que ocorreu 2 vezes no Sistema Solar. Se a evidência de Marte permanece não conclusiva, há um outro lugar no Sistema Solar que oferece esperança de vida. Na pequena lua do distante Júpiter, Europa, há uma chance de haver uma grande massa de água líquida sob a superfície. E onde há água líquida, pode haver vida. Novamente, a pesquisa da NASA revela fatos extraordinários. Exobiólogo Jack Farmer. É incrível o que descobrimos. Parece que a Europa tem um manto gelado na parte externa. Poderia ter um oceano sob a superfície. Esta crosta gelada tem se movido como placas no mar Ártico e, se preferir, durante a separação da primavera. E quando ocorre esta separação, a água sobe entre elas e congela-se novamente. Essa água provavelmente nunca teve qualquer contato com a superfície, nem acréscimo de orgânicos, mas provavelmente há algum tipo de fonte de energia lá embaixo, geotérmico ou de marés, que permite que a água líquida exista. E sempre que tem água líquida e a mistura certa de químicos, pode ter vida. Então, por que não Europa? Teoricamente, alguma forma de vida poderia existir em outro lugar, mesmo em nosso próprio sistema solar. E há muitos outros sistemas planetários onde a vida poderia florescer também. Mas há um problema. Só porque há um planeta apropriado, com a sopa química certa, não significa que a vida automaticamente se seguirá. Biólogo Jerry Joyce. Mesmo se imaginarmos que o ambiente foi muito generoso para a possibilidade de vida, e mesmo se imaginar a mais suculenta das sopas pré-bióticas, a mais encorpada mistura que puder imaginar, isto torna inevitável que a vida surgiria? E eu acho, de um ponto de vista científico, que não está claro. Não está claro como são difíceis os passos detalhados ao longo do caminho da não-vida para a vida. Os cientistas simplesmente não sabem o que promove a vida. Conhecem os ingredientes e a receita. Podem imaginar a probabilidade, mas isso é tudo. O que eles sabem é que uma vez que a vida teve início, uma única célula existe e começa a se dividir. A evolução assume o comando. A vida se desenvolverá de formas ainda mais complexas. Se há formas de vida unicelulares lá, inevitavelmente progrediram para formas de vida mais avançadas. Isto significa que as chances das civilizações alienígenas aumentarão. Se a vida na Terra surgiu de algum gigantesco acidente químico, apenas o embaralhamento aleatório de moléculas, então eu acho que vamos estar sozinhos no universo. Porém, se por outro lado, e como eu acredito, as leis subjacentes do universo foram criadas a favor da complexidade, então essas mesmas regras funcionarão em outros planetas como funcionaram aqui e o universo estará repleto de vida.
A vida orgânica primitiva poderia existir por todo o universo. Poderia estar até mais próxima do que pensamos inicialmente dentro de nossa própria galáxia. Porém, mesmo se assim fosse, nós como humanos ainda nos sentiríamos sozinhos. O motivo? Não existe ainda nenhuma evidência de vida que pode se comunicar. A chave para fazer contato é tecnologia para enviar e receber sinais. E a tecnologia depende da inteligência. A vida na Terra é altamente inteligente. Olhe só para as formigas trabalhando juntas. São tão unidas que chega a ser inacreditável. Os especialistas dizem que os golfinhos e os chimpanzés são bastante comunicativos. Mas nenhuma destas espécies demonstra a compreensão da tecnologia que nós temos. Não há computadores de gatos, nem rádios de golfinhos e nenhum sistema de telefonia dos chimpanzés. A inteligência humana é única. A inteligência humana é realmente um conceito bastante complexo, porque ocorre em duas partes. Há muitos animais que são inteligentes. E são inteligentes por si mesmos. Mas o que fazemos ao crescermos é captar muito do que chamamos exteligência, das coisas à nossa volta, dos nossos pais, das bibliotecas de livros. E isso possui muito mais informações do que a inteligência que está dentro de nós. O que nós como pessoas temos é a capacidade de aprender e a capacidade para lembrar o que aprendemos. A memória está no coração do desenvolvimento tecnológico. E somos capazes de compartilhar nosso conhecimento devido a outra parte única de nossa composição como seres humanos. Podemos falar. Contatos imediatos do 3º grau. Como no filme clássico Contatos Imediatos do 3º Grau, se uma raça de alienígenas inteligentes fizer um contato significativo conosco, de algum modo também deverá falar. Deverá fazer sinais por som ou visão que estejam de acordo com uma estrutura predisposta. 16 colcheias, depois pausa. Ela soa 4 colcheias, um grupo de 5 colcheias, um grupo de 4 semicolcheias. Novamente, Hollywood acertou. Astrônomos do rádio acreditam que verdadeiros alienígenas usariam uma forma universal de comunicação. Não a fala, não a música, mas uma forma de matemática. Chama-se código binário. 2 dígitos, 0 e 1, pontos e traços, piscando em uma variedade infinita de combinações. O desafio é encontrar o padrão destas combinações. Supondo que captássemos uma frequência recorrente, uma sequência repetida que tivesse 77 pontos e traços de comprimento, isso seria tudo o que saberíamos sobre ela. Ora, poderia dizer que não é nada muito especial, mas na verdade, qualquer matemático que olhasse para o número 77 rapidamente diria: bom, não é um número comum, só pode obter 77 multiplicando 7 por 11. Não há outra maneira de se construir 77. E isso poderia sugerir uma mensagem bidimensional, algo que tivesse um tipo de 7 filas de 11 colunas, ou 11 filas de 7 colunas. O sinal, então, seria transformado em uma grade, com os zeros ou traços ou quadrados em branco e os uns ou pontos como pretos. De seu lado, a imagem surge aleatória. Mas vire do outro lado e logo surge uma imagem. A matemática tem suas limitações. Afinal, uma imagem de um homem só se parece com um homem se você já viu um antes. Então, podemos esperar mais do que trocar equações com alienígenas?
O astrofísico Paul Davies acha que não. O problema vai ser quando confrontado com a noção de inteligências que estão bem à nossa frente, incomparavelmente à nossa frente, saber se teremos alguma coisa a dizer uma para outra, se compartilharemos de suposições e conceitos sobre o mundo à nossa volta. O chefe da pesquisa da British Telecom, Peter Cochrane, acha que é uma barreira que presumimos que os alienígenas podem superar. Eu acho que pertence à forma de vida mais inteligente determinar se deseja se comunicar com outras formas de vida. Desde que estejamos conscientes da coexistência, então, esta é a escolha. Quem é mais inteligente? Quem escolhe se comunicar? Se Peter Cochrane estiver certo, então formas de vida menos avançadas estariam silenciosas. Se fossem inteligentes, então estariam chamando. Por que não houve contato? Nenhum sinal de um planeta distante. Contato. Cortesia da Warner Bros. No filme Contato, uma cientista passa anos em uma busca inútil para provar a vida alienígena. E então, um dia, sua busca é recompensada. O contato é estabelecido. Declinação! Mais 36 graus! 46 minutos! Nosso sistema está nominal. Preciso de uma checagem total do sistema. Coordenadas confirmadas. O Willy está checando o sistema agora. Na vida real, um grupo de cientistas tem procurado fazer contato com alienígenas há 40 anos. O nome do grupo, SETI, Pesquisa para Inteligência Extraterrestre. Usando radiotelescópios em todo o mundo, os cientistas de SETI escutam os ruídos nos rádios emitidos pelo universo. Sua meta é encontrar um padrão de sinais de origem inteligente. O que estamos fazendo em SETI é, na verdade, bastante simples. Estamos apenas tentando procurar alguma evidência de que há outros seres inteligentes na galáxia. E fazemos isso tentando escutar o tráfego pelo rádio. Colocamos nossos receptores para ouvir entre 1 e 3 GHz no dial do rádio. E isso não é totalmente um palpite. Ondas de rádio viajam à velocidade da luz. E a luz é o que há de mais rápido no universo. Porém, mesmo assim, para que as ondas de rádio cruzem de um lado ao outro da galáxia, poderiam levar centenas de milhares de anos. Portanto, se vamos falar com os alienígenas, terão que ser chamadas locais. Longa distância não servirá. Astrônomo de rádio Ian Morrison. Estamos apenas observando partes relativamente próximas da nossa galáxia. Se dissesse que a galáxia era do tamanho dos Estados Unidos ou da Europa, só teríamos a chance de procurar um lugar talvez dentro de 10 milhas ou 15 a 20 quilômetros. Assim, alguém lá fora precisaria estar realmente bem próximo de nós para que nós o detectássemos. Embora radiotelescópios sejam os dispositivos de escuta mais precisos que temos, a busca por sinais das estrelas não é nada fácil. E erros acontecem, como o radioastrônomo Richard Davies explica. A última busca que foi feita, e foi na Austrália, encontrou duas coisas. A primeira foi um forno de micro-ondas lá embaixo, onde estavam preparando seu chá.
E a outra foi no espaço e causou grande excitação até alguém perceber que era uma das naves espaciais pioneiras. Encontraram forma inteligente de vida, mas era nossa, que enviamos para lá há muitos anos. Cientistas da SETI agora evitam tais erros usando seus telescópios em pares. Em Arecibo, em Porto Rico, e no Observatório Nacional Britânico Jodrell Bank, cientistas monitoram 50 milhões de frequências de rádio, o que equivale a escutar todas as transmissões de rádio e televisão da Terra simultaneamente. Seth Shostak está otimista de que mais cedo ou mais tarde sua busca será recompensada. Acho inconcebível que sejamos a única inteligência na galáxia. Não acredito que estão aqui. Não fizemos contato, nem pelo rádio ainda. Portanto, no momento, de algum modo, estamos sozinhos. Porém, não acho que estaremos por muito tempo. Durante anos, os astrônomos da SETI escanearam os céus sem sucesso. Seu fracasso em fornecer evidências de inteligência alienígena causou preocupação entre muitos colegas cientistas. Considero bastante significante que nada tenha sido encontrado, porque parece que é bastante silencioso lá fora. E se houvesse milhões de civilizações tecnológicas sinalizando umas para as outras em faixas de rádio, então eu sinto que já deveríamos tê-las escutado. Se estão lá fora, por que demoraria tanto tempo para ouvi-los? Para o astrofísico australiano Paul Davies, é tudo uma questão de tempo. A vida na Terra levou 4 bilhões de anos para evoluir de micróbios para homens, se posso me expressar assim. Ora, mesmo se a vida começou em outro planeta exatamente ao mesmo tempo que teve início na Terra, o que é bem improvável, as chances de todos esses pequenos acidentes evolucionários ocorrerem na mesma sequência, durante o mesmo tempo, para que a vida inteligente surja nesses planetas nesse momento, é infinitesimal. Então, ou estarão bem à nossa frente ou bem atrás de nós. Se não estão atrás de nós, nunca vamos saber que estão lá. Parece mais provável, então, que qualquer tipo de sinal ou contato que tenhamos com inteligências alienígenas significa que eles estarão muito à nossa frente, talvez milhões ou bilhões de anos à nossa frente. O universo é tão vasto que mesmo se recebêssemos tal sinal, teria sido enviado há bilhões de anos. A vida na Terra pode ter tido companhia cósmica, mas agora já teria desaparecido. Portanto, a ausência de evidência é o melhor sinal que temos para a evidência de ausência. O físico britânico Frank Close tem uma abordagem de maior bom senso. Se acredita que há muitas formas inteligentes de vida, terá que explicar, porque nenhuma delas ainda não conseguiu fazer contato conosco. Ora, as explicações que encontramos podem explicar bem porque uma ou duas não fizeram. Mas e quanto às centenas de outras que imaginamos que deveriam existir por lá? A resposta é a seguinte: o motivo deles não estarem fazendo contato é porque não estão lá para fazer contato. Mesmo aqueles cientistas engajados na busca por sinais de rádio alienígenas admitem que a chance de encontrar vida inteligente dentro de uma distância razoável é ínfima. A probabilidade de haver uma civilização no mesmo estágio do seu desenvolvimento como o nosso é de quase zero. Nosso desenvolvimento tecnológico tem sido de um período de 1000 anos em um espaço de tempo de 5 a 7 bilhões de anos. A probabilidade de mais alguém estar no mesmo estado agora é quase que infinitesimalmente mínima. Por outro lado, o universo é um lugar bastante grande. Grande o suficiente para conter centenas de civilizações e escondê-las de nossos telescópios e sondas pesquisadoras. Talvez existam alienígenas lá fora que criaram um meio de cobrir o vasto golfo cósmico entre nós. E venham nos visitar. Talvez as milhões de pessoas no mundo que informaram contatos imediatos com seres misteriosos não estejam erradas. Talvez os alienígenas já estejam aqui.
Em Rachel, Nevada, pessoas reúnem-se todas as noites em um lugar onde frequentemente OVNIs são vistos. Chamam de caixa de correio alienígena. Essa luz era como uma estrela, uma muito brilhante. Joe Travis testemunha de um OVNI. No céu, pouco acima das montanhas. Abaixo do horizonte, na verdade. Parecia uma estrela bem brilhante, talvez como Vênus. Mas quando minha mulher apontou para ela, desapareceu. Só ela conseguiu ver e então pareceu que alguém tinha puxado uma cortina sobre ela. Pat Travis testemunha de um OVNI. A luz tinha mais ou menos esse tamanho. Iluminava uma boa parte da sala. O Joe e eu vimos. E conversamos sobre isso. Olhamos lá fora para ver se havia alguém lá fora e não havia ninguém. Então o Joe disse para se sentirem em casa, que sempre seriam bem-vindos aqui. Em Rachel, há sempre alguém com uma história a ser contada. Foi bem legal. Eram 2 anéis de luz que se mantinham juntos. Bill e Connie Hamilton, rede OVNIs mútua. Eles não se separaram. Ficavam um em cima do outro num Pareciam certo que foram ângulo. inclinados, como se não fossem anéis perfeitos. Eram mais ovais, mas eu chamo de sinais de anéis, já tinha visto. Porque eram luzes redondas, sabe? Com um centro escuro no meio e tinha uma pequena saliência na luz. Os 2 tinham saliências no mesmo lugar e pulsavam para frente e para trás. Subiram umas 200 ou 300 jardas no ar, pulsando o tempo todo para trás e para frente. Acho que, no fundo, eu quero acreditar que são de outro lugar, que não são dessa forma de vida. Sobre OVNIs, a comunidade científica é virtualmente unânime. Acho ser improvável que haja um contato face a face entre formas de vida inteligentes. Eu não acho que pequenos homens verdes, ou seja lá como chamam, virão aqui em naves espaciais e sairão e nos enfrentarão fisicamente. Não acho que é um modo sensato de se comunicarem. As alegações de que nós, na Terra, estamos sendo visitados por naves do espaço, viajantes do espaço, ao meu ver, são bobagens. Acho que as visitas, se quiser, estão na mente de quem vê e não em termos de eventos reais físicos na Terra. Eu tenho acesso à literatura científica e já me envolvi em um número de comitês que são relevantes a esta pergunta e posso dizer abertamente, não há evidência crível de que este planeta já tenha sido visitado por vida extraterrestre. Embora desconsiderem os relatórios dos OVNIs e visitas à Terra, mesmo cientistas mais céticos não duvidam das chances da existência de vida extraterrestre. Acho que é uma possibilidade razoável de que haja vida em algum lugar na galáxia. Acho que a química que precisou ocorrer para fazer a vida surgir não parece tão milagrosa assim. O que é bem mais difícil para mim é calcular a probabilidade de vida inteligente em outro lugar na galáxia. Para isso, eu não gostaria de dar nenhum palpite. Eu, pessoalmente, acho que estamos, na verdade, sozinhos na galáxia em termos de civilizações avançadas. Pode haver muitos planetas com bactérias neles, e não é difícil negar, mas em termos de pessoas como nós, eu acho que provavelmente estamos sozinhos em nossa galáxia. Pensem nisso. Para a vida emergir, sobreviver, evoluir e tornar-se inteligente, um número enorme de peças do quebra-cabeças deve encaixar-se em seus lugares. Primeiro, precisa encontrar a química certa. Depois, energia suficiente para promover a vida. Depois, precisaria de proteção de catástrofes acidentais, como tempestades de meteoros. Finalmente, deveria esperar que, de algum modo, a evolução levasse a uma inteligência comunicativa.
No final, é a combinação única das condições na Terra e sua posição no sistema solar que permitiu que a vida inteligente se desenvolvesse. E a vida inteligente existe aqui há apenas um mínimo momento em tempo cósmico. As chances de todas essas circunstâncias serem duplicadas em outro lugar, dentro do mesmo espaço de tempo, estarem próximas o suficiente na galáxia para fazermos contato, são mínimas. Nossa estrela, o Sol, é apenas uma flor no campo. Até agora, estamos sozinhos em nossa galáxia, possivelmente no universo. Os mistérios das luzes no céu, raptos, encontros imediatos e círculos nas plantações são apenas isso, mistérios. Não há inteligência superior no espaço com tecnologia superior esperando para intervir em nossas vidas. Mas é tão ruim ficarmos sozinhos. A ciência continua a descobrir as maravilhas do mundo natural aqui mesmo na Terra. Antes de olharmos para os céus, talvez devêssemos primeiro aprender a maravilharmos-nos com o milagre da vida em nosso próprio canto.